Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, agradeço o convite da Lucy, do pessoal da FACECRE, né, da oportunidade que a gente está tendo aqui de falar de um assunto que é tão bacana, né, que eu falo que está sempre em moda, que é estagiário, então, muito obrigada. Meu nome é Ana Flávia, eu sou uma das sócias, né, da Aliança RH. A Aliança RH é uma consultoria, né, focada em recrutamento, seleção e treinamentos. Então, a gente já está aqui no mercado há mais de 18 anos, né, atendendo todo esse público aqui do Vale do Paraíba e também, né, de outras regiões. E falar de estagiário para a gente, né, é muito bom, porque faz parte da nossa vivência nesses anos todos, né? Eu falo, né? Comecei falando que estagiário não sai de moda e não sai mesmo, né? Muda-se um pouco da forma, né, de trabalhar, das gerações que chegam, né, para atuar conosco, mas o estagiário sempre vai fazer parte, né? Eu acredito, do dia a dia de uma empresa. Então, normalmente tem aquelas histórias, né, que a gente gosta de ouvir de, eu comecei como estagiário nessa empresa, né, minha vida profissional começou como estagiário na empresa X, que me ajudou, que me ensinou. Então, essas histórias, né, de gratidão, de referência às pessoas que inspiram esses profissionais que estão iniciando na carreira, é sempre muito bom, né, ter aí na nossa história e na nossa carreira. Então, eu sou fã de estagiário e por isso que a ideia, né, de trazer essa palestra, né, não é nenhuma palestra, é esse bate-papo, né, sobre a importância de tê-los, né, na empresa e de desenvolvê-los, né, ainda mais num cenário hoje que é tão desafiador. Então, acho que é um tema. Eu vou compartilhar, né, uma tela aqui com vocês, só que quando eu compartilho, eu acabo não me vendo, não vendo mais nada, só a tela. Então, as meninas aí que estão, né, nos bastidores, se der algum problema, vocês me avisam aqui, tá ok? Eu vou fazer aqui o compartilhamento, só um minuto, ok? Espero que, né, esteja vendo aí a apresentação, mas a ideia dessa conversa é a importância da contratação e do desenvolvimento de estagiários como futuros líderes. Eu trouxe para vocês, né, eu resgatei aí 6 vantagens, né, não sei se a gente pode chamar de vantagem só, mas de uma troca, né, que é muito interessante para a gente investir num programa de estágio. Então, a primeira delas, né, é esse desafio que hoje acho que a maioria das empresas encontram, né, de selecionar profissionais prontos. Então, muitas vezes a gente tem esse desafio de encontrar esse profissional que já vem preparado, mas que ao mesmo tempo traga esse oxigênio novo, né, essa pessoa que tem essa curiosidade, essa vontade, né, de inovar, de trazer referências diferentes para a empresa. Então, encontrar esse profissional completo, às vezes, é um desafio. E o estagiário, ele traz muito disso, né, ele traz essa vontade, né, de fazer diferente. Às vezes, né, você até fala, nossa, é uma coisa de estagiário mesmo, né? Porque é uma vontade de mudar, de fazer, de dar sugestões. E é claro que a gente, no papel de gestor, a gente vai moldando isso. Mas o estagiário, ele ajuda muito no intercâmbio, né, que a gente faz com as instituições de ensino. Às vezes a gente se forma, né, e depois fica tão distante este meio acadêmico, e esse estagiário, ele traz de volta para dentro da empresa, né, ele traz esses avanços conceituais que muitas vezes a gente estudou, né, há muito tempo atrás e de repente não dá tempo de se atualizar tanto, né, os avanços tecnológicos. Então, acontece dessa forma, você já usou esse aplicativo, podemos fazer assim. Então, quando a gente fala, né, desse profissional que não vem pronto, mas que oxigena a empresa, é uma das vantagens. Outro ponto, né, que eu entendo como muito importante é que cada vez mais as empresas estão competitivas,
né, e percebendo aí a necessidade de atrair e reter profissionais com potencial. Não tem coisa, né, mais ruim do que quando a gente tá, né, ali no nosso momento mais competitivo, né, precisando e a gente não consegue reter ou atrair um profissional. A gente sabe que esse é um ponto, né, para muitas empresas. Então, quando a gente desenvolve essas pessoas dentro da organização, existe, né, uma possibilidade, né, da gente ter uma retenção maior. Então, até, de repente, né, desse estagiário fazer uma carreira mais a longo prazo, e a gente, mesmo que perca ele mais no fim da carreira, a gente usar de toda essa experiência que vai se formando ao longo da trajetória profissional. Então, empresas competitivas, né, têm cada vez mais percebido a importância de atrair e reter profissionais através de um programa de estágio, né? Por isso que a gente vê tanto esses programas de trainee, esses programas de estagiários mais robustos, né? Hoje, empresas focando na questão da diversidade, né? Abrindo o leque para atrair gente, né, com outros níveis culturais ou com outros níveis de competências técnicas. Então, esse olhar mais amplo, acho que tem feito muito sentido para várias empresas. Um outro ponto, né, que eu também entendo como muito importante é que esses jovens, né, apesar da gente às vezes falar, os jovens de hoje em dia não querem muito nada com nada, os jovens de hoje em dia só querem comer o filé mignon, mas quando a gente dá o osso para eles roerem é difícil. Então, a gente tem muito esse discurso, né, mas quando a gente olha e oferece para esse jovem uma oportunidade, né, deles serem preparados para, num futuro próximo, eles começarem, né, a comer o filé mignon, né, a assumir uma posição mais estratégica, a gente vê um jovem motivado, a gente vê um jovem que quer inovar, a gente encontra, né, dentro desse, às vezes, né, dessas pessoas que a gente julga que não estão lá muito afim, uma motivação que realmente contagia toda a equipe. Então, quando você faz um processo seletivo sério e você identifica esse jovem com um potencial de motivação, com um potencial inovador, com um potencial criativo, não tem erro. Com certeza, ele vai ser uma pessoa que vai estar aí se preparando para assumir uma posição mais estratégica dentro da organização. Um segundo ponto, né, que eu vejo como muito importante, né, hoje, né, justamente nesse cenário tão desafiador que a gente se encontra, é o custo operacional. Ter um estagiário hoje é mais enxuto, né, comparado ao investimento que a gente faz de um colaborador vinculado pela CLT. Então, olhando para esse, você aí não precisa, né, ter fundo de garantia, férias, enfim, é uma vantagem para a empresa, né? Eu acho que, e na contramão, né, do que muitas vezes a gente pensa, o estagiário tem uma rotatividade maior, ele tem um turnover alto. Não, se você contrata esse estagiário por 2 anos, né, e investe no potencial de desenvolvimento dele, com certeza, né, no final do período do estágio, existe aí, de repente, um profissional para ser contratado via CLT ou PJ. Um fator que eu gosto muito é essa possibilidade de integrar várias gerações. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade, né, de ter 3 gerações trabalhando juntas, e isso é muito rico quando bem feito, né? Quando existe uma abertura, né, de todos os lados, né? E eu falo que daí é do lado do estagiário, é do lado do gestor, é do lado do diretor, né? É do lado da pessoa que ensina diariamente esse estagiário. Quando existe essa abertura, né, para que um aprenda com o outro, é muito rico. Os funcionários, né, quando eu percebo eles nessa função de realmente de cuidar de um estagiário, né, de ensinar, esse processo ele acaba sendo de mão dupla. Então ele também aprende ensinando. E nesse novo modelo, né, dessa nova geração que vem,
eu também percebo que a gente acabou adotando, né, um ponto ainda mais de desenvolvimento. Então, não é só o desenvolvimento técnico que muitas vezes a gente tem que fazer com esse estagiário, mas é o desenvolvimento também comportamental. É uma geração diferente da nossa, né? Então, eu brinco que às vezes a gente tem que ensinar ali o básico, mas se existe essa abertura para aprender o básico, é incrível, assim, né, o que a gente vê de contribuições, né, de como isso acontece, gerando muitos resultados positivos. Então, esse medo, né, que às vezes a gente tem de contratar um estagiário, porque, o estagiário, né, não vai ficar muito tempo, o estagiário, por qualquer outra ele sai, quando a gente faz um planejamento, quando a gente tem uma estrutura de programa ou de vaga, isso tende a diminuir. Então, por que o planejamento e uma estruturação é importante, né? Quando a gente alinha, o que eu vou oferecer para esse estagiário? É uma atividade mais operacional? Então não adianta eu trazer o cara que é high potential, entendeu? Porque se é uma atividade mais operacional, eu vou contratar um estagiário que está ali ainda no seu início de desenvolvimento, porque é isso que eu espero. Então, não adianta, muitas vezes, né, eu dou o exemplo, assim, de você ter uma vaga, né, de ajudante de cozinha e contratar um chefe renomado. Ele não vai ficar, né, porque ele já passou desse processo de cortar lá a verdura. Então, entender esse processo de levantamento de perfil na seleção faz muita diferença. E daí, se eu encontro, né, o candidato, o estagiário certo para minha vaga, eu parto para o programa de desenvolvimento, que pode ser um programa, né, pode ser uma coisa mais estruturada, se eu tenho mais estagiários dentro da minha empresa, ou pode ser um acompanhamento individual mesmo, onde eu direciono um mentor para aquele jovem, né, profissional, alguém que vai orientá-lo não só nas questões técnicas, mas nas questões também, né, de desenvolvimento. Então, a ideia é que se você faz um processo de seleção onde você traz um candidato aderente ao seu processo, né, e depois você desenvolve e acompanha, né, esse estagiário, o resultado ele é muito positivo. E o retorno, né, desse investimento, ele é bem forte. Então, essas são as 6 vantagens, né, que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento para eu voltar aqui para a sala. Só um minuto. Então, né, retomando então um pouco dessa questão do estagiário, como eu disse, hoje investir nesse processo, né, de você trazer uma pessoa que tem um custo operacional menor e que num prazo de 2, 3, 4 anos ele já está aí numa posição, né, de analista, numa posição de coordenação, é um ganho para a empresa. Mas o que muitas vezes acontece é a gente ainda ter a mentalidade daquele estagiário que vai entrar e que eu não cuido dele. Então ele entra, ele meio que se vira, ele vai meio que se virando, a gente vai dando o que sobra para ele fazer, ou as atividades que ninguém curte, e daí depois ele muda. E daí a gente fala, nenhum estagiário para. E a reflexão que fica muitas vezes é, esse estagiário ele não fica, né? Eu não formo o meu celeiro de líderes internamente, porque eu não proporciono, né, isso, ou acontece que realmente, né, ele está no início da carreira e ele coisas que tragam, né, experiências que agregam mais valor. Então, todo o processo, né, de desenvolvimento de estagiário, a gente tem que ter muita ciência. Eu estou trazendo alguém para eu contribuir tecnicamente para ele por 2 anos e depois eu, né, não tenho chances de efetivação. Eu tenho aí, né, com esse recrutamento a ideia de formar alguém dentro da minha equipe. Então, ter isso já desenhado
Eu acho que faz toda a diferença para a gente ter aí, né, futuros líderes dentro dessa organização que contam essas histórias bonitas, né, de, eu comecei aqui como estagiário. E mesmo que, às vezes, a continuidade, né, da vida acadêmica, da vida profissional dele não foi na sua empresa, né, ter contribuído, né, ter formado, ter ajudado, isso realmente ressoa muito positivamente, né. Acho que é um marketing quase que velado ali, né? Mas que faz total diferença. Bem, eu acho que a princípio era isso. Eu queria deixar uns minutinhos para ver se alguém tem alguma pergunta. Por enquanto, não temos nenhuma pergunta. Se você quiser Então seguir com o encerramento, fique à vontade, tá? Ok, então a gente tem mais 2 minutinhos. Eu só queria falar, né, que quando a gente traz um pouco dessa questão do recrutamento, que eu passei rápido, né, e da questão do levantamento de perfil, às vezes a gente não toma muito cuidado por ser um estagiário. Assim, um estagiário vai fazer essa planilha, vai fazer isso. Mas quando a gente investe um tempo para fazer um bom levantamento de perfil dessa pessoa que vai chegar, né? Quais são as competências técnicas e comportamentais que eu espero? Quando a gente abre espaço, né, para que esse estagiário possa também contribuir, porque não adianta nada, né, que eu falei, ele pode ser um viés aí com a sua formação acadêmica, trazendo conceitos novos, né, mas se eu não abro esse espaço para ele dentro da minha empresa, né, se eu não faço um almoço com ele, uma conversa, de me conta, né, o que você aprende na universidade, a gente acaba não usufruindo de tudo isso que ele traz. Importante também a gente como gestor, né, como pessoas que estão aí já nesse papel de desenvolvimento, tratar esse estagiário de uma forma diferenciada, né, tratar ele de uma forma onde a gente também consiga, né, ter essa troca. Então, não é só o estagiário que, né, oferece para a gente uma mão de obra para algumas atividades, mas que a gente possa olhar para ele e absorver mais coisas, né? Investir no potencial é isso, é a gente provocar, a gente falar, pega mais, né? Tá aqui esse projeto que é mais desafiador, você vai, né? A gente brincou ali no começo da apresentação, roer o osso, mas também tem uma parte do filé mignon que você já pode ir degustando. Então, a gente olhar para esse estagiário, para esse programa de desenvolvimento, né? Que eu falo, pode ser um programa, mas pode ser um acompanhamento individual, faz toda a diferença para que a gente tenha aí futuros líderes dentro da organização que começaram com estagiários. Bem, acho que acabou meu tempo, era rapidinho, mas eu espero que tenha, de alguma forma, né, contribuído para essa nova forma, né, de ver o estagiário, né, essa nova forma dessa moçada que está chegando e que às vezes a gente não entende muito o comportamento deles, mas uma dica é acolhe, né, permita aí um programa de desenvolvimento robusto, que eles têm muito, muito a nos entregar. É isso. Obrigada, gente. Uma boa noite.